dia, meus irmãos. Vamos então dar início à nossa aula. Essa é a última aula da nossa série aí, Doutrinas Entendendo este Século. E hoje nós falaremos sobre teísmo aberto. Uma doutrina, uma teologia aí recente, completou 30 anos em 2004. Eu acredito que ela vai evoluir mais e vai se distanciar cada vez mais da palavra de Deus, mas o que ela já nos traz já é prejudicial ao entendimento acerca de quem é Deus e da palavra de Deus. E eu trago aí, não ficou muito nítido, mas eu trago aí um planeta em chamas, a Terra em chamas, o fim dos tempos. E sempre nós estamos falando, nossa, estamos chegando aos fins dos tempos. Eu acredito que desde a igreja primitiva já se falava, estamos chegando aos fins dos tempos. Os nossos pais apostólicos, os apóstolos deixados por Cristo já também imaginavam que os fins dos tempos estavam próximo. Era em pouco tempo e Jesus voltaria em pouco tempo. E até os dias de hoje a gente acredita isso. Vira e mexe a gente escuta alguém falando, nossa, é os fins dos tempos. É sinais de que Cristo está voltando. Interessante, porque já faz 2000 anos e Cristo ainda não voltou. Pode ser que volte antes que eu morra, pode ser que demore mais 2000 anos, nós não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que há muita desgraça neste mundo. Há guerras, há fome, há violência, há catástrofes, há diversas coisas mal neste mundo. E aonde está Deus em tudo isso? Aonde está Deus diante das guerras? Aonde está Deus que não controla toda a maldade que existe no mundo? Eis o questionamento que o teísmo aberto ele traz como resposta ao fato de que Deus não controla as coisas. De que Deus existe, mas Ele não tem controle sobre as coisas que podem acontecer no mundo. E eu quero trazer, então, um resumo, que claro que pena que ele nos traz, sobre o que ele, então, entende por teísmo aberto, e foi ele o precursor dessa doutrina, dizendo que uma forma de explicar todos os acontecimentos do mundo, tirando o poder de Deus. Então ele traz que o futuro ainda não existe e, portanto, não pode ser infalivelmente antecipado nem mesmo por Deus. As decisões futuras não podem de todas as maneiras ser pré-conhecidas porque ainda não foram tomadas. Deus sabe tudo que pode ser conhecido, mas o conhecimento prévio de Deus não inclui o que está indeciso. Então, o que ele traz, olha, Deus conhece tudo do passado, tudo que aconteceu, Ele conhece. Ele sabe tudo do presente, Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo agora, mas o futuro Deus não conhece, porque ainda não aconteceu. Como Deus pode conhecer as coisas do futuro, sendo que ainda não aconteceu? Não aconteceu. E por que Deus não conhece? Porque o homem ele pode tomar qualquer decisão na vida e que Deus ainda não entendendo a decisão que o homem vai tomar, Deus não tem esse conhecimento. Então, através dessa defesa, em 94, é que realmente vai trazer à tona o nome teísmo aberto. Já havia, pouco tempo antes, desde 74, esse discurso sobre o fato de Deus não ser onisciente da forma em que nós defendemos, mas somente em 94, em que ele traz realmente o termo teísmo aberto. E aqui eu trago um versículo que tem falado muito ao meu coração nas últimas semanas, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante de tudo aquilo que a gente vê no mundo, diante de todas as coisas e acontecimentos que tem no mundo, Deus ele nos traz: acalme o coração, eu sou Deus. E é interessante que, se a gente olhar por aquilo que o teísmo aberto nos traz de discurso, a gente ficaria só no aquietai-vos, porque Deus realmente não poderia confiar nele, sendo que ele não conhece o dia de amanhã. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, e há diversos versículos que falam sobre o conhecimento absoluto de Deus e o controle absoluto sobre todas as coisas. Então, qualquer dúvida sobre o fato se Deus está no poder ou não,
ele fala: calma o coração, eu sou Deus, eu estou no controle de tudo, eu sei de tudo e nada foge do meu controle. E no Salmo 139, 1:4, ele vai dizer, o salmista Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Então aqui mais uma vez, no livro de Salmos, falando sobre a onisciência e o poder de Deus. Eu nem falei a palavra ainda, ela nem me veio à mente e Deus já sabe exatamente o que eu vou falar. Definição exata do teísmo aberto. O teísmo aberto é uma vertente teológica que defende que Deus escolheu criar um mundo onde seres humanos têm liberdade genuína, o que implica que nem tudo no futuro está determinado ou completamente conhecido por Deus. Deus saberia todas as possibilidades futuras, mas não necessariamente todas as escolhas livres futuras, pois ainda não existem como fatos definidos. Então, trazendo aqui uma linguagem mais fácil para que a gente compreenda, Deus ele conhece todas as possibilidades. Então, estou aqui hoje e Deus sabe exatamente quais são as possibilidades que eu posso escolher para qualquer decisão que eu tenha que tomar hoje. Mas Ele não sabe qual que eu irei tomar. Então, é mais ou menos aquilo, como um jogo de xadrez. Eu tenho lá milhares de movimentos que eu posso fazer com cada uma das peças do jogo. Eu sei quais são os movimentos que eu posso fazer, mas eu não sei qual movimento eu irei fazer. É como se o conhecimento que eles defendem que Deus tem é que Deus conhece todas as possibilidades, mas Ele não sabe qual que eu vou escolher, porque ainda não aconteceu. É aquilo. Deus sabe que Jesus vai voltar, mas exatamente o dia Ele não sabe, porque ainda muita coisa tem que acontecer e Ele não sabe como as coisas vão acontecer para que esse dia chegue. Pense bem, Jesus está vindo, entrando na nuvem para poder descer, e aí Deus fala: calma aí, filho, Gustavo tomou uma decisão que agora bagunçou as coisas, volta, deixa eu ver como as coisas vão ficar e depois a gente reprograma a sua volta. A defesa do teísmo aberto é mais ou menos isso. Há fatores já determinados por Deus, mas que depende de como o ser humano vai conduzir a história. É uma forma de defender a liberdade de escolha do homem, ao mesmo tempo em que Deus é soberano. Aí eles tiram a soberania de Deus para poder defender a liberdade do homem. E a origem do teísmo aberto? Eu falei que foi de 94, em 76 eles começaram a já falar, mais ou menos dando indício do que eles iriam trazer como doutrina. Em 94 eles trouxeram realmente essa teologia, esse entendimento, mas da onde surgiu? Nós temos na Grécia Antiga já questionamentos sobre se o futuro já era determinado ou se o futuro era consequências de ações tomadas. Com Agostinho, e Agostinho ele focava muito na teologia de predestinação, onde Deus determina quem é salvo e quem não é. Ele coloca sobre a onisciência descritiva e não prescritiva, sem o livre-arbítrio, onde ele diz que Deus ele descreve todas as coisas, mas não é prescritivo. Deus ele não força com que os acontecimentos fossem daquele jeito, mas ele prescreve, ele descreve como todas as coisas vão acontecer. Pelágio: o homem tem total liberdade para todas as decisões e não tem a influência de Deus para nenhuma delas. Agostinho e Pelágio eles tinham esse embate teológico. Parou de projetar. Vamos ver se volta. Boécio, ele fala que Deus tem o pré-conhecimento de todas as decisões humanas. Então, Deus ele conhece tudo que o homem vai decidir, mas não determina exatamente o que o homem vai decidir. João Calvino: Deus já determinou o destino de cada ser criado. A definição de João Calvino, então, é que não existe
algo em que Deus não tem o controle. Deus conduz a história da forma em que Ele determinou, e as pessoas então caminham nessa determinação. E Armínio, Deus sabe, mas é o homem quem decide, voltado aí para o livre-arbítrio. É aquilo, Deus sabe quem vai aceitar a Cristo ou não durante toda a história. Então Deus escolhe aqueles que aceitam a Cristo. Então tudo isso nós sabemos, já foi muito discutido, mas foram essas dúvidas sobre liberdade do homem, sobre soberania de Deus, sobre Deus salva quem Ele quer, Deus não salva quem Ele não quer. Então todo esse embate traz então diversos pontos de interrogação. Em 79, eu falei 3 datas aqui, meus irmãos, falei 74, depois 76, mas na verdade é 79 então, que foi escrito um livro onde começou a trazer indícios sobre o teísmo aberto. O termo teísmo aberto foi cunhado por Richard Rice em seu livro A Abertura de Deus, a revelação entre a presciência divina e o livre-arbítrio, publicado em 79. No entanto, foi com a obra A Abertura de Deus, um desafio bíblico à compreensão tradicional de Deus, em 94, com a colaboração de outros teólogos, como Clark Pinnock, John Sanders, Richard Rice, William Heisker e David Basinger, que a ideia ganhou maior visibilidade e debate dentro dos círculos evangélicos e acadêmicos. É claro que tem aquela questão de tentar explicar a soberania de Deus e a liberdade do homem, então tenta explicar, tem diversas teologias criadas em cima disso, até que chegou então sobre o teísmo aberto, em 94. E no Brasil, chegou quando? Em 94. Temos um pastor até os dias de hoje, em que defende firmemente o teísmo aberto, que é o Ricardo Gondim. Ele é um pastor e teólogo brasileiro, foi o principal nome a popularizar o teísmo aberto no país. Ele traduziu este livro de 94, de Clark Pinnock, para o português. Então, ele pegou este livro e trouxe essa teologia então para o Brasil, praticamente no mesmo momento em que ele foi publicado lá fora. E ele defende isso até hoje. Ontem eu estava assistindo um sermão dele, falando sobre isso. É angustiante escutar a forma em que ele fala sobre Deus. Em um momento ele fala, e Deus falha? E ele diz, o tempo todo. Falha o tempo todo. E aí ele explica, porque toda vez em que há maldade no mundo é feita a falha de Deus. Toda vez em que há uma guerra, uma pessoa morre sem ser o momento da morte dela, porque foi assassinada, foi num roubo ou qualquer outra coisa do tipo, houve a falha de Deus. Porque Deus ele não conseguiu controlar as coisas como deveria ser. É angustiante falar que ele é um pastor de uma igreja cristã, tratando Deus dessa forma. Porque ele diz que se o homem ele tem as escolhas, e a escolha do homem é mal, é porque Deus falhou no controle daquilo. Porque Deus ele não consegue influenciar o homem a fazer o que é bom. É triste. E ele defende até hoje. Ele tem uma igreja aqui perto de Interlagos. Pontos do teísmo aberto, então, que é defendido. Liberdade humana libertária. Defende que o ser humano possui livre-arbítrio pleno e suas decisões não são determinadas por Deus. Desta forma, o homem tem a capacidade real de escolher entre alternativas distintas em qualquer momento decisivo, declarando que nenhuma ação é determinada por fatores externos, inclusive Deus. Então, o homem ele tem a liberdade de tomar a decisão que ele quiser, e isso não é influenciado por Deus. Meus irmãos, eu fiz de uma forma diferente. Cada um dos pontos eu já trago a refutação. Por quê? Porque a diferença entre um ponto e outro é pequena. Se a gente fosse falar dos 5 pontos aqui e depois da refutação, a gente se perderia no foco principal dos versículos e daquilo que a nossa teologia reformada nos afirma sobre isso, para a gente poder confrontar. Então, defende que o ser humano ele tem livre-arbítrio e a escolha dele é independentemente de qualquer fator externo, inclusive Deus. João Calvino, em suas Institutas, ele diz: os homens não podem mover um dedo sequer fora do conselho da vontade de Deus.
Tudo que ocorre no mundo acontece por vontade de Deus, inclusive os atos dos ímpios. Calvino sustenta o determinismo teológico compatibilista. Os seres humanos agem de forma responsável, mas suas ações estão debaixo da soberania e do decreto eterno de Deus. Meus irmãos, aqui é o que nós cremos. O homem, ele tem a sua liberdade para as suas escolhas, ao mesmo tempo que a gente não consegue fugir daquilo que está determinado por Deus. Pode dar um choque no nosso pensamento, mas a gente só tem esse choque de entendimento quando a gente coloca a soberania de Deus versus a liberdade humana. Aí parece que as coisas não se encaixam, mas a soberania de Deus não é contrária à liberdade humana. Não é assim que nós devemos enxergar as coisas. O que nós precisamos entender é que a soberania de Deus é refletida sobre o controle de tudo aquilo que Ele criou. A liberdade humana é estar dentro da criação de Deus. Dentro da criação de Deus. Então, toda vez que a gente faz uma dicotomia, a gente separa a Deus e a criação dele da nossa vida, realmente parece que é inverso. A soberania de Deus versus a nossa liberdade, mas não é assim que nós devemos enxergar as coisas. Eu vou trazer um pouco mais sobre este assunto para frente, o que Jonathan Edwards nos traz sobre esse entendimento, mas nós devemos entender que nós estamos dentro do plano de Deus, dentro da criação de Deus. Nós não somos à parte, não é Deus que criou todas as coisas e o homem que tem o poder sobre todas as suas decisões pessoais e particulares. Então não é um contra o outro, é Deus soberano sobre todas as coisas e nós dentro do plano de Deus sobre todas as coisas. E dentro deste plano de Deus nós temos a liberdade de escolha? Temos. Eu posso escolher a roupa que eu queria vestir hoje e eu escolhi. Deus não vai interferir nisso. Mas a forma em que eu vou me comportar é determinada por Deus. Eu não vou escolher uma roupa onde eu vou envergonhar a Deus, porque Deus me escolheu para honrá-lo e para obedecê-lo. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. A soberania de Deus está sobre a criação e o plano dele que jamais pode ser alterado por nenhum de nós. A nossa liberdade está dentro do plano de Deus, sobre tudo aquilo que Deus criou. Provérbios 21 vai nos dizer: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende não depende do que quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Efésios 1,11, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade de Deus. Então aqui nós temos 3 passagens falando sobre Deus governando as escolhas e as decisões humanas. O segundo ponto em que o teísmo aberto ele defende sobre a onisciência dinâmica. Eles não dizem que Deus não é onisciente, mas é uma onisciência dinâmica, onde vai depender da nossa escolha também. Eles defendem que Deus é onisciente, mas a natureza do que há de ser conhecido inclui fatores definidos, passado e presente, e possibilidades abertas, futuro livre. Então a onisciência de Deus está ligada ao passado e presente, o que já aconteceu, e Deus conhece exatamente tudo o que já aconteceu, mas Ele também as possibilidades abertas, que é o nosso futuro indefinido, porque nem nós mesmos sabemos o que vamos escolher amanhã, ou o que nos vai acontecer amanhã. Deus também não sabe. Sendo assim, Deus conhece todas as opções futuras e todas as intenções dos corações, mas não conhece como fatos e decisões livres futuras mas não conhece como fatos as decisões livres futuras, pois elas ainda não existem. Calvino encontramos o contraponto nas Institutas de Calvino quando ele diz: não há nada tão contingente que Deus o ignore, não há nada tão pequeno que Deus venha ignorar. A presciência de Deus abarca não somente o que há de ocorrer, mas o modo pelo qual ocorrerá.
Para Calvino, a onisciência divina é absoluta, abrangendo todos os eventos necessários quanto os livres, pois tudo está diante de Deus como presente. Meus irmãos, nós encontramos isso na palavra de Deus. Eu não coloquei aqui, mas vamos falar sobre o fato da folha caindo da árvore, sobre as aves do céu, sobre os fios de cabelo da cabeça. Nada passa despercebido de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ter o entendimento, o conhecimento de Deus. Nenhuma folha de árvore cai se Deus não permitir que caia. Então não há essa possibilidade de que coisas mínimas Deus não esteja no controle. Em Salmo 139:4 diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Isaías 46, de 9 a 11, eu sou Deus, e não há outro, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Em Hebreus 4:13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Terceiro ponto, Deus relacional e responsivo. Defende que Deus não é um ser estático e impassível, mas alguém que interage com a criação no tempo, respondendo às ações humanas com emoções e mudanças de atitudes. A Bíblia afirma que Deus se arrepende, muda de decisões e responde orações atendendo desejos dos seus filhos. Desta forma, Deus caminha com a humanidade dentro da história, não como espectador, mas como um participante ativo que sofre, sente e se adapta. Meus irmãos, o teísmo aberto chama Deus de Deus, não sei porquê, mas para o teísmo aberto, Deus é apenas alguém que conhece mais coisas do que nós. Simplesmente isso, porque o que eles defendem sobre um Deus relacional e responsivo é Deus, ele reage às nossas ações. Deus, ele muda o entendimento dele conforme o que nós escolhemos. Então ele utiliza de algumas passagens da Bíblia falando sobre o arrependimento de Deus na criação do homem, dizendo: olha, Deus criou o homem e a mulher, entrou o pecado no mundo, na época de Noé estava tudo tão ruim que Deus olhou e falou: estou arrependido de ter feito isso. Eles levam de forma literal aquilo que a Bíblia diz, quando na verdade Deus, ele sabia exatamente como as coisas iriam acontecer. E não é um arrependimento como nós conhecemos. Eu falei do arrependimento antes de falar sobre o tempo. Meus irmãos, nós estamos limitados a um tempo. E quando o teísmo aberto coloca Deus dentro do tempo, ele tira o Criador do tempo para colocar alguém do nosso lado. Nós entendemos o tempo e a gente não consegue imaginar nada fora do tempo, porque o tempo foi criado para a criação. Existiu a lua, o sol e o tempo de 24 horas, dia e noite, e quem criou isso? Deus. E antes disso havia o quê? Não havia tempo, não havia dia, noite, anos, meses, semanas, não havia. Deus, ele simplesmente existe. É esse entendimento que às vezes é difícil para que nós possamos imaginar, porque a gente está vivendo no tempo desde a criação. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, tudo isso dentro do tempo, mas Deus está fora disso. Deus, ele consegue enxergar desde o primeiro dia que ele criou até a volta de Cristo, tudo no mesmo plano e dimensão em que ele está olhando todas as coisas. A gente olha toda a identificação da ciência, o conhecimento que a ciência trouxe sobre o universo e a vastidão que o universo se apresenta, onde para a gente chegar numa estrela teria que viajar milhões de anos na velocidade da luz até chegar lá, e a gente olha, não parece não ter fim, mas Deus criou tudo isso. E o tempo que Deus criou é para nós, não é para Ele. Deus não está dentro do tempo. Deus, ele não olha para o Gustavo hoje e fala assim: o Gustavo tomou essa decisão, eu não sei o que ele vai tomar de decisão amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Não, Deus olha o ontem e o hoje, tudo de uma única vez.
Deus está fora do tempo. Se a gente coloca Deus como um Deus relacional e responsivo às nossas ações, eu estou limitando Deus ao tempo em que Ele próprio criou. E depois vem a outra questão, com isso Deus ele se arrepende, porque Ele criou todas as coisas, Ele viu como as coisas foram sendo conduzidas pelo homem, Ele não pôde fazer nada, até o momento que Ele fala, estou arrependido de ter feito tudo isso. Quando na verdade Deus ele simplesmente utilizou de uma figura de linguagem para que nós pudéssemos entender o que Ele queria. O que Ele queria. E é isso que Calvino vai defender. Quando as Escrituras falam que de Deus se arrependendo ou mudando, é para acomodar a linguagem humana aquilo que Deus queria demonstrar. Na realidade, Deus é imutável em seu ser e conselho. Para Calvino, as passagens que falam do arrependimento divino são antropomorfismo, figuras de linguagem usadas para tornar Deus compreensível para nós, mas que não reflete uma mudança real em sua natureza ou plano. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Malaquias 3, 6. Porque eu sou Deus, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1,17. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, imagine seguir um Deus em que não conhece o dia de amanhã. Imagine seguir um Deus em que Ele não tem o controle das coisas. Se nós hoje olhamos e podemos descansar em Deus, é porque Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. É porque Ele não muda. Se hoje eu posso descansar na graça de Deus, entendendo que Cristo é o meu Senhor e Salvador e morreu na cruz por mim, e isso me garante a salvação, é porque o Espírito Santo me traz a certeza que Deus não muda. Porque do que adiantaria Cristo morrer na cruz para me salvar, sendo que amanhã Deus pode se arrepender e falar, Gustavo, esquece, você não vai ser salvo mais não. Mas o fato da gente descansar na promessa de Deus é porque Ele é imutável, Ele não muda, independentemente daquilo que a gente faça. Futuro parcialmente definido, mas incerto. O teísmo aberto afirma que o futuro não é um script totalmente escrito. Há fatos determinados, por exemplo, o retorno de Cristo, mas muitas partes do futuro estão em aberto por dependerem de escolhas humanas ainda não feitas. Neste momento era para eu ter falado sobre Jesus voltando e eu fazendo alguma coisa, e Ele voltando para o céu novamente. Mas eu me antecipei. O que isso quer dizer? Isso permite uma história com genuína colaboração entre Deus e a humanidade. Deus sabe tudo o que pode acontecer, mas o que de fato acontecerá depende das decisões livres dos agentes morais. Meus irmãos, é aquilo, Deus sabe todas as possibilidades, mas como o curso da humanidade vai caminhar, vai depender muito de cada uma das nossas ações. Meus irmãos, nós estamos aí com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine um Deus que não consiga controlar isso, onde Ele fica dependendo da vontade dessas mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, fora o que já existiu até então. Imagine. Calvino, tudo o que ocorre, ocorre por designação divina, não é de contingente ou deixado ao acaso. O decreto eterno de Deus inclui o destino de cada criatura. Para Calvino, ele rejeita a ideia de um futuro em aberto. Tudo está determinado por Deus desde a eternidade, inclusive os eventos que envolvem a livre ação humana. Em Atos 15, 18 diz assim: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Em Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E em Salmo 33, 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. E o último ponto é crítica ao determinismo. O teísmo aberto se opõe fortemente à ideia de que tudo está determinado pelo decreto divino
como o calvinismo defende, ou por coisas anteriores, ou por causas anteriores, como o determinismo filosófico. Então aqui o determinismo aberto, ele rejeita completamente a defesa do que o calvinismo fala, sobre tudo já está determinado por Deus, e ele também repele causa e efeito, aonde as coisas acontecem, onde as coisas acontecem por causa de determinações anteriores. Então, não é assim que as coisas funcionam para o teísmo aberto. As coisas acontecem pela livre vontade humana, e não porque algo determinou ou alguém determinou que acontecesse. Pois eles defendem, se tudo já está determinado, inclusive as decisões humanas, não existe verdadeira liberdade nem responsabilidade moral, e Deus acaba sendo o autor indireto do mal. Então, meus irmãos, aqui a gente volta ao primeiro slide sobre todo o caminho da humanidade: guerra, fome, catástrofes. Como explicar a existência de Deus? Então o teísmo aberto encontrou uma forma de explicar. Deus, ele não é responsável por isso, a responsabilidade é puramente humana. Se eu falar sobre a onisciência de Deus, controlando tudo e todas as coisas como nós defendemos, eu vou ter que colocar a culpa em Deus sobre isso. Então Deus, ele faz o mal. Quando a gente entende que não é desta forma, Deus governa tudo, inclusive os atos maus dos homens, sem ser autor do mal. Deus usa até o pecado para cumprir a sua vontade santa, é o que Calvino diz em sua Instituta. Calvino sustenta o chamado determinismo compatibilista, onde Deus ordena todas as coisas, inclusive o mal, sem ser moralmente culpável, pois os homens agem de forma voluntária conforme os seus desejos. Meus irmãos, a partir do momento da queda, o único momento em que o homem teve a sua liberdade plena, onde ele pôde escolher ter o caminho do inferno ou o caminho da salvação, Adão escolheu o caminho do pecado, onde ele desobedeceu a Deus. A partir deste momento, então, o homem passou a não poder escolher mais. Deus quem escolhe o seu povo e quem não é o seu povo. E a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, as paixões humanas foi muito mais pendente à carne do que para o espírito. E é algo que eu já falei aqui algumas vezes, é tão fácil, mas é tão fácil a gente pecar, e é tão difícil a gente ser fiel à palavra de Deus, exige um esforço maior. Por quê? Porque nós somos contrária à palavra de Deus. O homem e toda a criação de Deus após o pecado se tornou inimigo de Deus. E só há o resgate quando Cristo Jesus morreu na cruz e o Espírito Santo então veio para resgatar o povo de Deus. O Espírito Santo resgata, porque se fosse por nós mesmos, nós não iríamos ser resgatados. Por mais que tudo isso tenha acontecido, tudo está dentro da vontade de Deus, conforme Deus pré-ordenou. E toda a maldade que existe no mundo, não é porque Deus faz com que a maldade existe, mas é porque nós temos a liberdade de seguir os desejos do nosso coração. O mal que existe, assim como Calvino trouxe, Deus está no controle, mas Ele não é responsável pelo mal, porque a gente faz simplesmente aquilo que o nosso coração deseja. Não é que eu sou obrigado a fazer o que é errado. Não, com muita facilidade eu faço o que é errado. Então, quando Deus olhar para nós e nos questionar, e questionar toda a humanidade por toda a vida pregressa que teve de errado, nós vamos olhar e falar assim: tudo aquilo fui eu que quis fazer. Toda a maldade que eu trouxe para o mundo, toda a maldade em que entrou no mundo, foi porque o coração do homem é mau. Então, é um ponto em que nós devemos, e às vezes traz um desconforto para nós, e eu quero desfazer esse desconforto, alguns slides mais à frente, mas é aquele fato onde a gente coloca Deus em um ponto e o homem em outro, como se estivesse no mesmo nível. Então a gente olha para a nossa vida e a gente questiona muitas coisas em que na verdade nós deveríamos olhar para o alto e não para o lado, achando que Deus está do nosso lado, quando na verdade Deus está controlando todas as coisas.
E a maldade do homem é do homem. Deus, ele está no controle? Está. Ele permite que o mal aconteça no mundo? Ele permite dentro do plano dele. Ninguém tem a capacidade de fazer algo que fuja do plano de Deus. Pode ser a pior maldade do mundo, entenda, está dentro do plano de Deus. Deus está no controle disso. A gente lendo história e vendo os grandes personagens maus que nós encontramos por este mundo, a gente pergunta que capacidade teve. E por pior que seja a capacidade do homem de fazer mal, entenda que está dentro dos limites que Deus impõe. Mas o homem, ele é mau, porque o coração dele pende para o que é mal. Em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Meus irmãos, aqui em Isaías 45:7, o mal descrito aqui não é um mal de maldade, não é que Deus faz o mal de maldade. Se a gente pegar alguns versículos antes, ele está falando sobre luz e trevas, sobre luz e escuridão, sobre a paz e sobre as catástrofes. Então é sobre esse mal, o mal em que a criação de Deus traz, sobre catástrofes acontecendo por todo o mundo. Então é este mal que está falando aqui em Isaías. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Em Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui falando sobre a morte de Cristo e que ele foi entregue pelo próprio Deus para sofrer tudo aquilo que ele deveria sofrer. Microfone para o presbítero. Esse ponto que foi mencionado em Isaías é um ponto realmente que chama a atenção de quem vai estudar, e de todos nós, né, que estudamos a Bíblia. E aí, talvez para reforçar o que foi comentado a respeito de nós não confundirmos a expressão mal do ponto de vista humano, e que é aquilo que o prejudica, ou a desobediência a alguma lei ou norma estabelecida, por exemplo, os mandamentos divinos, né? Isso é mal. E então, eu creio que nós podemos reforçar por dois elementos. O Deus, quando fala que está criando mal, aí ele realmente, e o contexto que Isaías apresenta nisso, ele está falando a respeito daquilo que cria problemas para o homem, né? Aquilo que prejudica o homem, por exemplo, a iminente invasão do Nabucodonosor e dos assírios, que iam levar todo o povo de Israel prisioneiro, e eles iam perder, digamos, a terra de Canaã. Eles não teriam mais o templo onde Deus se manifestava. Então esse era um mal que estava sendo trazido. E outro contexto que confirma o que o irmão estava comentando há pouco, é a expressão que nós vimos um pouco adiante. Deus não muda. A vontade dele é perfeita, então o mal que nós estamos interpretando como sendo aquilo que é inconveniente ou que vai contrário digamos, à vontade de Deus, é impossível para usarmos essa interpretação. O mal não é que Deus faz alguma coisa contra a sua própria vontade. Deus não muda, Deus não... ele está, inclusive, como muito bem lembrado, ele criou o tempo, ele não está sob o tempo. E nós temos essa limitação de natureza, é que tudo nós pensamos que é o antes e depois, até mesmo a respeito da nossa salvação, né? É o agora e o ainda não, né? Então, esse aspecto eu creio que é bem importante nós, e como foi trazido por você, para nós examinarmos, é que essa questão do mal, antropomorfismo, digamos, antropomorfismo, no sentido que nós possamos compreender que Deus tem poder sobre as coisas, inclusive que nos prejudicam,
E sobre, como nós vemos mais, ele tenha poder sobre a vontade do homem, que talvez seja mencionado um pouco mais adiante, porque Deus é que forma os pensamentos, né? Mas é para reforçar o comentário que você fez aí. Sim. Reforçando aí algo que eu estava refletindo, e eu não coloquei em nenhum slide, e que cabe bem nesse, é o que o irmão falou. Às vezes a gente olha para algumas partes do mundo e a gente vê tanta miséria. A gente olha para a Índia, vê miséria atrás de miséria. Em alguns países do continente africano, miséria atrás de miséria, pessoas morrendo de fome. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a quantidade de idolatria que existe naqueles lugares, e as coisas vão convergindo para que haja uma desgraça maior, Deus permite, muitas vezes Deus causa tudo isso, porque o povo se distancia, assim como foi aqui em Isaías, o povo distanciando das leis de Deus. Então ele traz as consequências então de o povo se tornar escravo e sofrer na mão de outros povos. Deus determina tudo isso, Deus permite, Deus causa isso, mas Deus ele não causa um mal quando a gente fala de forma ética, um mal moral do homem. Deus não faz com que eu peque. Aquilo que ele diz que eu não posso fazer, eu vou lá e faço por causa dos desejos do meu coração. Não é Deus que está fazendo. Não é. A maldade do mundo é consequência das escolhas do homem. Muitas vezes Deus, ele traz, muitas vezes Deus, ele permite. E qual é a real necessidade do teísmo aberto? Meus irmãos, eu falei na última aula em que eu dei aqui para os irmãos que eu estava lendo um livro, que eu tinha começado a ler um livro, e eu esqueci qual que era o nome do livro. De vez em quando me dá um branco. E o livro é Crer é Difícil, de John MacArthur. E nesse livro ele nos traz o entendimento de que, o que eu falei um pouquinho na última aula, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem agradável. Não é uma mensagem fácil da gente aceitar. Se nós estamos aqui hoje entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, é porque o Espírito Santo nos trouxe para perto disso, ou porque meus interesses estão em outra coisa. Mas na grande maioria porque o Espírito Santo nos convenceu disso. Mas quando a gente pega alguém lá de fora e fala sobre a mensagem da cruz, sobre o fato de você ter que se esvaziar, deixar tudo aquilo que você almejou na sua vida para seguir a Cristo, e se for necessário morrer por Cristo, que mensagem ruim de se ouvir. E hoje, e desde então, e desde do princípio, quando Cristo morreu, as pessoas têm adaptado a mensagem da cruz para ser confortável para as pessoas, e isso a gente vê hoje muito forte nos dias de hoje. Há diversas denominações, cada uma facilitando um pouco mais para as pessoas se achegar. E nesse livro, John MacArthur, ele senta com um pastor progressista, e aí ele questiona: olha, se chega uma pessoa na sua igreja em que você sabe que tem uma vida pregressa feia, quando você vai abordar esse ponto e falar, a partir de hoje você não pode mais ter essa vida? Aí o pastor olhou e falou assim: com 1 ano e meio a 2 anos depois que estiver na igreja. Ele falou assim: essa é a nossa diferença. Eu falo logo no primeiro dia que a pessoa tem que mudar de vida para continuar seguindo a Cristo. Ele falou: não, mas se eu fizer isso no primeiro dia, ela não volta. Eu preciso ter a garantia de que ela está envolvida com toda a dinâmica da igreja, para depois apontar a falha e garantir que vai ser mais difícil ela sair. Ele falou assim: essa é a diferença. Eu prefiro que ela vá embora do que ela ficar no meio, prejudicando quem realmente está seguindo a Cristo. Então a gente encontra muitas denominações hoje facilitando o Evangelho para ser agradável para as pessoas, para poder com que as pessoas sentam aqui na igreja e participem e seja algo mais agradável, mas não está seguindo a Cristo da forma em que está. O teísmo aberto é mais uma tentativa de colocar o homem num pedestal e dizer que o homem é dono de si e que Deus vai ajudá-lo, que Deus está ali do lado dele.
É aquela sensação que as pessoas tentam trazer, que tipo assim, olha, eu tenho peso na consciência de não seguir a Deus, mas deixar de ser quem eu quero ser está difícil. Então vamos colocar então dizendo que o homem tem poder de decisão sobre a sua vida e que Deus não pode controlar essas coisas. Então, por mais que o teísmo aberto venha com um discurso de querer explicar a soberania de Deus e a livre agência do homem, a liberdade que o homem tem, vamos tentar explicar. Na verdade, é mais uma forma que Satanás encontra de trazer pessoas para dentro da igreja sem adorar o verdadeiro Deus. É mais uma forma. E que eu trago um trecho do livro de John MacArthur para explicar um pouco disso. Ele diz assim: o cristianismo nas mãos de alguns líderes da igreja tem se transformado num movimento do tipo, pegue o que desejar, em vez de abandone tudo. Esses líderes prostituíram a intenção divina do evangelho, substituíram a glória de Deus pela satisfação humana, permutaram o conceito de abandonar nossa vida em honra a Cristo, pela noção de Cristo honrar a nós. Assim sendo, nossa submissão à vontade de Cristo é substituída pela sua submissão à nossa vontade. Uma vez que as pessoas normalmente rejeitam o verdadeiro evangelho, os evangélicos modernos simplesmente mudaram a mensagem para que seja agradável. Então, por mais que o questionamento venha ao longo dos séculos sobre soberania de Deus e a livre vontade do homem, é mais uma forma que Satanás encontra de manter pessoas com uma consciência cristã, mas na verdade não adorando o verdadeiro Cristo. Porque a mensagem de Deus não muda para que a gente nos adapte a ela. A mensagem é a mesma. Nós que devemos nos esvaziar para seguir a Cristo. E aí eis a pergunta: nós somos protagonistas ou coadjuvantes? Porque o teísmo aberto coloca o homem como protagonista e Deus como aquele que corre atrás do homem, tipo tentando entender o que o homem está fazendo para poder convergir as coisas para a volta de Cristo. Mas na verdade nós somos coadjuvantes, não protagonistas. E nesse ponto, meus irmãos, é o que eu quero trazer para que nos conforte o coração, o entendimento de que o homem pode fazer suas escolhas, o homem ele peca porque o desejo do coração dele é contrário à palavra de Deus. Há maldade no mundo, Deus traz consequências ruins para o mundo, mas tudo isso está dentro do plano de Deus. E o que eu quero trazer aqui, que eu tento trazer com este último slide antes da conclusão, meus irmãos, é que Deus ele está acima do plano dele, olhando tudo aquilo que ele planejou, entendendo como cada uma das coisas vão acontecer. Nós não estamos no mesmo pé de igualdade de Deus, conduzindo a nossa vida como se Deus estivesse corrigindo as nossas falhas. Deus ele não corrige as nossas falhas. As nossas falhas estão dentro do plano de Deus. Porque tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, está dentro do plano de salvação. Tudo está convergindo exatamente como Deus quer. Nós não pegamos Deus de surpresa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que toda a Bíblia ela tem um único objetivo: apontar a Cristo. Seja no primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, apontar a Cristo. A nossa história também. Seja no primeiro dia que nós nascemos até o último dia da nossa vida, individualmente falando, é apontar a Cristo. A Bíblia aponta a Cristo nos momentos das pestes no Egito, nos momentos em que o povo é castigado, aponta a Cristo. A nossa vida, nos momentos que nós tomamos as piores decisões, aponta a Cristo. No momento que a gente toma as melhores decisões, de acordo com a palavra de Deus, aponta a Cristo. A história da Bíblia, que a Bíblia nos conta, de Gênesis a Apocalipse, que aponta a Cristo, não terminou ali em Apocalipse. Toda a história depois disso continua apontando a Cristo. Então, se eu tiver esse entendimento, então viver de acordo com essa ideia, eu vou entender que independentemente do que eu escolha para amanhã, Deus continuará apontando Cristo em nossa vida. Seja glorificando
pela ação do Espírito Santo em nossa vida, seja glorificando pela consequência das minhas falhas que Ele trará para a minha vida. Em todo aspecto, Ele aponta para Cristo em nossa vida, em toda a história da criação até o último dia da vida. E quem fala sobre isso é Jonathan Edwards, e eu coloco um trecho aqui, não dele, mas de alguém explicando esse entendimento que ele tinha. A história, segundo Edwards, era na essência a comunicação do amor redentor de Deus em Cristo. A história da redenção foi o verdadeiro propósito da criação. Nada na história da humanidade teve um significado por si mesmo. O amor salvífico de Cristo era o centro de toda a história e definiu o seu significado. Os eventos humanos tiveram significado somente quando relacionados à ação redentora de Deus em trazer um número crescente de seres humanos à luz daquele amor, ou quando ilustraram a cegueira humana a juntar-se à guerra de Satanás contra tudo que era bom. Então aqui o que George Marsden vai falar sobre Edwards, ele está dizendo que o Edwards ele defendia é que tudo aponta para Cristo, a história da redenção, seja todas as pessoas em que o Espírito Santo alcançou como povo de Deus, ou seja as pessoas que convergiram para entrar no plano de Satanás para afastar a glória de Deus. Tudo aponta para Cristo. Ou nós seremos honrados e glorificados junto com Cristo ao subir aos céus, ou nós glorificaremos o nome de Deus através do castigo eterno que Deus traz. Tudo vai convergir para a história da redenção. Então não existe o ser humano colocado no mesmo degrau que de Deus sobre a onisciência, sobre o poder de escolha, sobre eu estou livre para escolher isso ou aquilo, quando na verdade nós estamos dentro, enxertados no plano de Deus. É Deus lá em cima e nós aqui, seguindo o plano dele. Seguindo o plano dele. Conclusão. Ao contrário da proposta do teísmo aberto, que humaniza Deus e o limita diante da liberdade humana, a teologia reformada proclama um Deus absolutamente soberano, que conhece e governa todas as coisas segundo o seu eterno e imutável decreto. Como nos ensina Jonathan Edwards, a história não gira em torno do homem, mas da gloriosa redenção em Cristo. Deus não reage à história, Ele a conduz para a exaltação do seu nome. Confiamos, portanto, não em um futuro indefinido moldado por vontades humanas, mas no Deus que tudo predestinou com sabedoria, justiça e amor perfeito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E com isso eu acho que é mais confortante quando a gente lê este versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenham calma, paciência, acalme o coração. Eu sou Deus, eu estou no controle de tudo e nada vai fugir do meu controle e dentro do plano em que eu estipulei. Então, por mais difícil em que seja as coisas da nossa vida, por mais difícil que a humanidade, o caminho que a humanidade está traçando, está tudo no controle de Deus. Se eu abro brecha para o teísmo aberto, eu tiro Deus na minha cabeça, eu tiro Deus da onde Ele está e coloco Ele do meu lado. E olha, se não for um degrau abaixo, porque se eu faço o que eu quero e Ele não tem poder para isso, Ele deixa de ser Deus. E nem o poder que um pai e uma mãe têm sobre o seu filho, Ele teria. Então, meus irmãos, o teísmo aberto, ele nos traz aí uma teologia onde a gente tira a soberania de Deus. Onde Deus ele não está no controle das coisas. Teoricamente, Ele deixa de ser Deus. A palavra de Deus do início ao fim, há diversos versículos, muitos e muitos mais versículos do que eu trouxe, falando sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem. Então, um ponto que nós devemos observar em nossa vida, não é achar que nós temos poder sobre as nossas escolhas e que nós estamos indo contrária ao plano de Deus. Não. Qualquer coisa que aconteça, nós estamos dentro do plano de Deus. Perguntas?
Muito bem, meus irmãos, então vamos orar, agradecer a Deus e a gente encerra a aula. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos e agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo e por todas as coisas. Tu és o nosso Deus. Louvamos ao Senhor por este momento que tivemos nesta manhã em Tua casa, onde pudemos, ó Pai, cultuar o Teu nome, glorificar a Tua grandeza, onde pudemos, ó Pai, ouvir da Tua palavra e acerca daquilo que o Senhor requer de nós. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, trate essa palavra em nosso coração, nos dê o crescimento necessário e que possamos, ó Pai, seguir nos Teus caminhos firmes, glorificando e servindo ao Senhor com toda a nossa vida. Louvamos a Ti, pois o Senhor nos escolheu. Louvamos a Ti, pois o Senhor nos deu entendimento através do Teu Santo Espírito acerca da Tua palavra. E se hoje, ó Pai, podemos declarar a Tua grandeza e soberania sobre a nossa vida e sobre todas as coisas, é porque o Senhor nos deu este entendimento. Não porque somos bons, não porque somos inteligentes, mas é porque o Senhor, ó Pai, abriu a nossa mente. E que o Senhor nos use para defender o Teu Evangelho, para defender, ó Pai, o nome de Cristo, para pregar, ó Pai, o Teu Evangelho acerca de Cristo Jesus e que a nossa vida cumpra com os Teus planos. Louvamos a Ti, Te agradecemos por tudo e todas as coisas e pedimos que o Senhor nos leve, ó Pai, de volta para os nossos lares em paz e nos conduza, ó Pai, logo mais à noite para cultuar o Teu nome. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém.